essa questão de fake news, né? Às vezes as pessoas falam assim, cara, isso não dá nada. Dá, isso dá tanto desconforto pra gente, dá aquela... Né? Por exemplo, saiu uma matéria aqui, depois você pergunta pro Matheus se isso aqui é verdade. É verdade, doutor Matheus? Isso aqui... Bom dia, Matheus. Bom dia, tudo bem? Tudo. Essa verdade, dessa matéria que saiu aqui, essas pessoas realmente elas foram condenadas? É por causa de fake news? Não necessariamente é por causa da fake news em si. Na verdade, o juiz entendeu que a conduta deles foi relacionado a denegrir a imagem pessoal de uma pretensa candidata à prefeitura. Mas foi concretizado que foi fake news. O fake news, gente, para quem não sabe, que tem gente que essa palavra é estranha. É verdade, começando a É perguntar. aquela coisa que a pessoa tipo assim, eu vou falar que o Matheus me roubou lá na minha loja. E aí vai lá e desenha a figurinha e coloca. É isso, mais ou menos, Matheus? Matheus? A Aura comeu meu bolo. Não comi não, tá aqui. Só comi pra dar O que é o fake news? Fala pra gente. A legislação incluiu essa situação do fake news a partir do ano passado. E se consiste no quê? Isso é a redação da lei que eu vou ler. Divulgar na propaganda fatos que se sabem ser inverídicos em relação a partido ou candidato capaz de exercer influência perante o eleitorado. Essa situação, então, é todo e qualquer tipo de notícia, seja ela falsa desde o início, porque não pode se alegar que é fake news perante uma verdade, perante a processos judiciais, a condenações e a divulgações de atos que são públicos relacionados a isso. Contudo, no caso em tela, eles divulgaram algumas situações e nessas situações o juiz não entendeu necessariamente como sendo fake news, mas entendeu sendo desabonador à imagem da pretensa candidata. Então, a partir daí, eles foram condenados a essa conduta que foram feitas. Contudo, cabe recurso, a condenação não é final, há a possibilidade deles recorrerem, reverterem toda essa situação. No caso, eu estou vendo aqui que ele entendeu que o que foram divulgados nas redes sociais, né, foi conteúdo ofensivo à honra da imagem aí da pessoa. Exatamente. Então, não necessariamente... É o fake, o fato do que foi divulgado. Exatamente. É caracterizar ele e dar adjetivos negativos para uma pessoa e a partir daí você é condenado. É um suposto dano moral. Em razão de uma conduta que foi realizada. Matheus, eu passei por uma situação muito constrangedora há uns 5 anos atrás, onde abriram um Face aí que falavam de 5 homens muito íntegros dentro da cidade. E eles me acusaram na época de eu ter feito esse fake. Hoje, como é que você prova que é a pessoa que você é inocente ou você é culpado? Como é que a justiça age para descobrir quem abriu aquele Face ou Instagram, alguma coisa falsa? Vamos lá. A situação, o primeiro ponto que a gente deve esclarecer é o seguinte: nós temos a legislação eleitoral e dentro da legislação eleitoral tem a situação do fake news, que é noticiar fato negativo perante uma pessoa para poder causar impacto para a sociedade. E isso causa um desequilíbrio na ordem eleitoral para a garantia da formação da opinião das pessoas. E nós temos no âmbito civil, que ou seja, a vida comum, cotidiana, não necessariamente vinculado à eleição. Então, esse que não é vinculado à eleição, você comete crimes ligados dessa órbita de dano moral, injúria, difamação ou calúnia e relacionado a isso. Na justiça comum, é corriqueiro ter esse tipo de processo. E como é feito? Todos os tribunais têm parceria com todos os tipos de servidores que você pode imaginar. Seja Facebook, seja Instagram, eles mandam um ofício, vão mandar o número do IP do computador que criou aquela página, da onde acessou e confirma se é ou não aquela pessoa, porque a gente consegue encaminhar o seu perfil oficial, vamos dizer assim, e esse suposto fake criado. Então aí vai conflitar as informações tanto de IP como lugar de acesso e tudo mais, garantindo que é o mesmo. Comprova-se que há essa existência. E dentro do âmbito eleitoral é um pouco diferente, porque tem uma eleição em jogo. Sim. Não é só uma honra pessoal, não é só a sua honra, mas é um caráter coletivo. Então a legislação conseguiu travar muito bem isso daí, tanto que
que é o primeiro local que conseguiu qualificar tecnicamente, incluir como crime, com pena de multa, reclusão e tudo mais, a fake news em si, porque não existe em outras legislações nacionais a caracterização de fato da fake news. São coisas que dá para encaixar, mas não é de fato relacionado a isso. Matheus, e hoje não é condenado não somente quem fez, quem divulga e ajuda a passar para frente também, não é isso? Exatamente. Você recebe esse encargo de passar e replicar essa informação. E informo que dentro da Justiça Eleitoral eles fizeram algumas parcerias junto com Polícia Federal, Facebook, Instagram, e eles conseguem rastrear, investigar e saber a origem de cada tipo de notícia. E suspende, tira do ar página e tudo relacionado a isso. Então, quando você comete um crime ligado às eleições, obviamente o delegado do município pode investigar, mas a Polícia Federal também pode investigar. Porque você está cometendo um crime contra a eleição. E a eleição tem um interesse nacional, coletivo. Matheus, a gente se percebe nesses grupos que estão agora abertos a respeito de política, nesses Facebook, existe muito isso, todo dia está lá jogando uma historinha. E isso já é um fato de um fake que cabe vários processos. Sim, e uma outra situação que deve ser levada em conta, administradores de grupo de WhatsApp também respondem, legalmente falando, por fatos ofensivos vinculados por seus participantes. Vamos a... Eu vou excluir, é por isso que está no meu grupo, eu não aceito política, não aceito essas coisas, colocou, eu já vou excluir. Então agora os administradores são responsáveis? Sim, tem algumas condenações ligadas a isso no Brasil afora. Gente, vamos ficar espertos, administrador de grupo aí, porque às vezes acompanhamos, tem uns xingamentos lá, menino do céu, que só Deus na causa. Pelo que eu acredito, ninguém é perfeito, né? Todos têm defeito, mas não cabe a ninguém julgar também, né? Exatamente. Então prestem sempre muita atenção no que estão replicando. Prestem atenção naquilo que estão falando. Porque hoje não é que tornou-se complicado, mas você tem que preservar o outro. Você tem que respeitar o outro como pessoa. Não é só a sua opinião, não é só você sair falando o que bem entender. O outro também tem que ser respeitado. Chavantina ali, eu acompanhando os faces ali, parece que essa semana deu uma parada, né? Nessa questão tinha sempre uns face falando cada coisa dos candidatos, tanto de um lado como do outro. Que eu sempre ficava acompanhando, fulano isso, fulano aquilo. Essa semana parece que, não sei se o senhor percebeu, que deu uma amenizada. O que será que foi? Bem, não sei informar o que aconteceu, mas eu sei da existência de alguns tipos de denúncias que já foram realizadas contra o uso de Facebook fake de uma página de uma pessoa que inexiste, que a pessoa criou justamente para poder ofender os outros, assim como chips e o WhatsApp, pessoas de WhatsApp que não existem e que na verdade são administradas por uma ou outra pessoa, que acabam tumultuando ou falando coisas e nesse sentido. Matheus, a gente não pode deixar de... Sempre eu vou te fazer essa pergunta, porque tem muitas pessoas, apesar da internet hoje ser, né, uma coisa de fácil acesso, mas ainda tem pessoas que não têm. Se sai uma matéria lá e a pessoa passa ela pra frente, e às vezes ela nem imaginava, como é que ela vai saber se aquilo é fake ou não? Vamos supor, na zona rural, tem uma pessoa muito humilde, ela pegou aquilo ali, ela olhou, passou pra frente, ela também responde isso? Também responde isso, mas tenhamos bom senso de avaliar cada caso um caso. A quem cabe julgar é o juiz, então a partir daí, obviamente, ele vai analisar essa situação, se foi intencional ou não, se a pessoa teve dolo ou se foi uma situação muito sem querer, então cabe ao caso concreto e ao juiz analisar isso. Pode ser que ela não seja condenada, mas pode ser que ela seja condenada. Depende da circunstância e do que ela está replicando. Sim. Matheus, eles inclusive falavam que foi feita uma pesquisa e era fake. Aquela pesquisa não era fake, né? Só não podia ser publicada, não é isso? Então, a pesquisa relacionada ao Facebook... Isso. Então, inclusive saiu ontem uma decisão judicial relacionada a essa pesquisa, que um partido político ajuizou contra 2 sites do município, informando sobre essa situação exigindo a retirada do ar pela pesquisa não ter sido registrada no TRE e que não atendia à devida legislação.
Contudo, no nosso Código Eleitoral há algumas excepcionalidades, e essa essa enquete foi realizada dentro desses padrões que a lei permitia, e a partir daí, inclusive, o partido, a agremiação partidária, perdeu esse processo e o juiz não entendeu como sendo algo ilegal a divulgação, tendo em vista que ficou conotado nas matérias divulgadas, que aquela enquete foi realizada em meio eletrônico, em Facebook e tudo mais. Então deixou bem claro, ali transpareceu a notícia, não quis influenciar de fato a eleição municipal. Então a enquete continua no Face. Lá, pelo menos eu não reparei de citar lá mais. Não, a enquete foi retirada do Facebook por excesso de cautela pelos organizadores, assim como as notícias relacionadas à divulgação dessa enquete. Hoje, nessa onda de fake, até a mídia tem que tomar muito cuidado, né, Matheus, em relação às publicações e o que pode e o que não pode ser falado agora nesse período eleitoral. Exatamente. Uma coisa que eu passo a alertar, que agora é dia 27, começa oficialmente a corrida eleitoral em nossa cidade. Os candidatos podem pedir objetivamente voto, então tem uma série de restrição quanto ao uso de mídia, porque usar demais a mídia causa desequilíbrio. As pessoas vão ver mais uma pessoa do que outras. E a partir daí, em razão disso que a legislação proíbe, em razão disso que a legislação limita o uso da mídia por parte dos candidatos e garante a todos o horário eleitoral gratuito de modo igualitário e de modo a garantir a conhecimento de todos sobre quem é candidato ou não. Matheus, tem alguma recomendação que você nos fala a respeito de fake news que eu não te perguntei? Alguma coisa que seria bom frisar? A fake news, quando a gente fala em âmbito eleitoral e quando é caracterizado o intuito de causar desequilíbrio nas eleições ou adjetivar de modo supervalorativo uma característica negativa das pessoas, que não é verdade, cabe multa. E essa multa começa em 53 mil e vai até 106 mil reais. E quem paga é quem replicou, quem paga é quem falou. E a situação que a gente viu do processo... eu vi que o valor de 5 mil para 53 está fazendo porque não foi caracterizado a finalidade de causar desequilíbrio nas eleições. Não ficou caracterizado para o magistrado que a ação daquelas pessoas foi com o intuito de promover negativamente fulano A ao ponto de causar um desequilíbrio nessa relação eleitoral. Ele entendeu como aquilo um fato negativo, que foi desabonador à honra e à integridade da candidata, e em razão disso fez essa condenação. Seria uma condenação a título de danos morais, sim, mas não uma autuação em razão de cometimento de um ilícito eleitoral. Cerisaldo Brito, tem alguma pergunta, senhor? Não. Eu acho que era mais ou menos isso, né? A gente alertar as pessoas, Áurea, que realmente essa questão das pessoas que gostam de defamar, de caluniar, de postar coisas inverdades, dá problema, né, Matheus? Sim, exatamente. Nada hoje, tudo você tem que arcar com as responsabilidades de sua conduta. E outra coisa... Uma perguntinha básica, Matheus. Mesmo que for verdade, a pessoa colocar isso na mídia, ela responde. Se ela não conseguir provar, né? O que é verdade? Essa é a pergunta. Não, eu tô te fazendo uma pergunta assim, né? Se eu falar assim, hoje o Cerisaldo tá com cabelo branco, porque ele tá com cabelo branco. Exatamente. E eu tirar uma foto, eu tô provando que ele tá com cabelo branco. Exato. Mas a situação... Uma coisa é uma coisa, dona Áurea, outra coisa é outra coisa. A gente nem pode fazer uma pergunta Exceção de verdade é cabível, sim, porque... quando aquele fato noticiado é relacionado à verdade absoluta. E por isso, dentro da legislação eleitoral, é autorizado, por exemplo, fazer matérias de divulgação de candidatos informando a quantidade de processos, condenações, cumprimento de pena e tudo mais, porque é uma verdade absoluta. Inclusive, o juiz já sentenciou e já condenou. Matheus, essa é uma grande questão. Muitas das vezes as pessoas, elas ouvem as pessoas falando, fulano fez isso. Aí vão lá e jogam nas redes sociais. Esse é o maior problema. Então, gente, eu sempre costumo dizer, vê, lê, assiste e deixa só para você, tá? Porque,
Esse negócio, qualquer coisinha a pessoa hoje, é processo, meu amigo, se dá um constrangimento na vida. Exato. Aí você tem que ir lá, tá respondendo, aquela coisa toda, perde seu tempo, cabeça doendo à noite, você não consegue dormir. Eu tenho certeza que essas pessoas aqui que foram sentenciadas aqui, que vão recorrer, mas isso aí, queira ou não queira, deixa você constrangido. Preocupado. O nome tá nas redes sociais, essa coisa toda, né, Matheus? Com certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Essa questão de nomes nas redes sociais. Por exemplo, essas pessoas aqui, que os nomes foram Citados citados aqui nessa matéria, elas podem se sentir constrangido e eu não gostei, eu vou entrar com processo contra quem me colocou meu nome, quem falou. Os processos judiciais, via de regra, são públicos. Uhum. A partir daí, a gente tem que todo tipo de decisão, sentença, condenação, são divulgados no Diário Oficial da União. Esse Diário Oficial traz publicidade, via de regra, para toda a população saber que aquilo aconteceu ou que aquele fato existiu. Então, não necessariamente, tem que se comprovar realmente um dano que foi causado à integridade, não a mera alegação, me senti ofendido. Precisa se comprovar que houve essa ofensa e a finalidade foi com o intuito não somente de trazer a notícia, mas sim difamar ou algo nesse sentido, a conduta ou aquelas pessoas e colocar desse modo. Legal. Outra informação que eu trago, que até hoje, a data de hoje agora, nós temos 94 vereadores registrados no... Candidatos, né? Isso, candidatos a vereadores registrados no TSE. 94? Até domingo já fecha tudo. Dia 27 começa a campanha. E o último prazo é dia 26 para fazer todos os registros. Legal. Até dia 26 tem que estar todos registrados. Quem não tiver é porque não é candidato. Exatamente. E esse ano a gente tem algumas alterações, então não vão ter mais aqueles candidatos que vão conseguir ir até o dia da eleição com liminar, com processo judicial, nem nada relacionado. Nós temos data limite para garantir que aquele candidato seja ou não oficialmente candidato. Então nessa eleição é 8 ou é 80? 8 ou 80. Ótimo. E nós temos também, é interessante frisar que foi divulgado inclusive pelo TSE, limite de gastos eleitorais para as eleições municipais. Já foram registradas 2 chapas para prefeito, aqui no município. E é isso. Matheus, vai poder comício? Então, via de regra, pela legislação eleitoral pode, mas dentro de uma situação de pandemia que a gente está, tem que se adequar às exigências tanto das legislações estaduais, municipais, para a realização de evento. Ainda não foi proposto um TAC pelo Ministério Público para limitar esse exercício da publicidade eleitoral, assim, digamos, mas possivelmente os partidos já devem estar articulando isso junto com os promotores para poder fazer uma política mais limpa, né? É melhor até para o município, não tem aquela sujeira às vezes com santinho, não tem aquela poluição visual com outdoor, cartaz pregado. Os fake por aí espalhados, que mandam imprimir, né? Exatamente, e por aí aquele jornalzinho, tudo isso daí. Então tem que aguardar um pouco para saber, mas domingo já começa oficialmente a corrida eleitoral em Nova Chivantina. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Matheus, aí pela entrevista. Só uma última informação, e lembrando que tem muito cidadão que ainda não sabe, mas esse ano nós temos uma eleição suplementar. Isso, para senador, né? Para senador, junto com o município. Junto com o município. No Mato Grosso vai ter que escolher um senador. Exatamente. Então nós temos... Qual motivo, razão? A senadora Selma Arruda foi caçada, né, dona Aura? Lá, né? Aí não tem suplente para senador, não? Eu não sei. Foi caçada a chapa. Foi caçada a chapa, porque na realidade aí os outros senadores, eles têm os mandatos já para frente, então vai ter que fazer. Vou ter que estudar política, porque eu de política sou anta. Foi caçada a chapa em Rajapim. Lá foi considerado e caracterizado o cometimento de Caixa 2. Caixa 2. Na nota fiscal de prestação de serviço estava um item e o serviço oficialmente prestado foi outro item. E a partir daí foi caçado tudo. Então nós vamos ter que votar no senador. Vamos ter que votar no senador. Bonitinho. Então é importante lembrar a população
de procurar saber não só quem são os candidatos a prefeito, vereador, mas assim como o senador, que tem uma grande importância para o nosso estado. Com certeza. Tá aí, obrigada, Matheus, pelas informações. É com o senhor